18 horas. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Sim, meu Pai, desde esta casa de oração para todos os povos, em todo o mundo, nós invocamos o Teu nome. Fale, amigo, amiga, o nome do Deus vivo, que se chama Jesus. A este nome foi dado todo o poder e autoridade, nos céus, na terra e debaixo da terra. Por isso, meu Pai, invocamos o Teu nome, para que esta pessoa que está aflita, desesperado, angustiada, desanimado, esta pessoa que teve uma semana difícil, sofreu um acidente, foi diagnosticado uma doença incurável, perdeu um ente querido, esta pessoa perdeu o trabalho, clientes, um contrato, algo aconteceu para angustiar, entristecer, desanimar, oprimir a esta pessoa, mas agora eu invoco o Teu poder e aonde quer que ela esteja, em casa, no hospital, no trabalho, no carro, no presídio, esteja ele, meu Deus, em uma mansão ou em um barraquinho, em uma casa, meu Deus, na zona rural, o Senhor está aí, porque o Senhor é Deus e o Senhor é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, para ouvir a oração do sincero e responder o clamor daquele que crê. Diga: eu creio. Então pegue em mãos o copo com água, levante aos céus, pois eu o declaro abençoado, em o nome do Senhor Jesus, para a sua cura, para a sua libertação, para que você tenha um final de semana em paz, em segurança, com a bênção de Deus. E você que crê, diga amém. Beba. Participemos juntos desta água consagrada a Deus e receba agora o toque do Altíssimo. Coloque a mão sobre a dor, coloque a mão sobre o tumor, o sangramento, a infecção. Se você carrega uma perturbação psicológica, emocional, mental, coloque as mãos sobre a sua cabeça. Se você está angustiado, triste, coloque a mão sobre o seu peito, faça uma pressão e diga: todo mal que alimenta este mal, diga agora o problema. Em o nome de Jesus, tire as mãos com violência e diga: saia! Respire profundo. Oh, meu Pai, agora eu quero pedir por aqueles que já deveriam ter entregue as suas vidas a Ti há anos atrás, há meses atrás, há semanas atrás, mas esta pessoa vem postergando a sua entrega já há muito tempo. Chegou a hora, meu amigo, de você se entregar. Então diga para ele aí agora: eu decido me entregar a Ti 100% e Te buscar com sinceridade. Receba, meu Pai, esta alma, receba esta vida nos Teus braços e que esta pessoa venha sepultar o seu passado, sendo batizado nas águas neste final de semana. Use este óleo, símbolo do Espírito Santo. No dia 31, quando daremos um pouquinho deste óleo para todas as pessoas, que esta pessoa seja batizada com o Espírito Santo, seja transformado, que o milagre na saúde, na vida econômica, na família, na vida espiritual aconteça. Você que crer, coloque a sua mão aqui sobre a garrafa com óleo, símbolo do Espírito Santo, e diga: eu vou buscar o meu milagre na casa do meu Deus, domingo, dia 31 de janeiro. Ah, meu Pai, que os convidados desta pessoa também recebam o seu milagre. É o que nós determinamos que aconteça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, Ele ouviu e respondeu a nossa oração. Perceba a diferença agora entre antes e depois. E tome aí a decisão de se batizar nas águas. Após a reunião do encontro com o Espírito Santo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, vamos lhe batizar. Como disse Jesus, aquele que crer
e for batizado, será salvo. Traga uma toalha, um par de sandálias, uma muda de roupa, lhe daremos uma bata para você colocar por cima e lhe batizaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a remissão de pecados. O batismo nas águas não é para resolver problema. O batismo nas águas é para sepultar o passado, sepultar a velha vida, deixar o erro, abandonar o passado e começar a viver uma vida nova em obediência à palavra de Deus. Você crer? Você quer? Você aceita o desafio? Então, você será batizado neste domingo. Meu dinheiro escorria pelas mãos, então eu até ganhava bem, mas eu não sabia onde que ia parar o meu dinheiro. Nessa época foi uma época muito difícil, até meu pai me cobrava, falava, pô, você não está construindo nada, você não está tendo nenhum objetivo. Meu nome é Murilo, sou consultor de calçados. Eu sempre tive vontade de ter as coisas, de ter o meu carro, de poder ajudar a minha família, porque minha família passava uma dificuldade. Não era uma vida regalada, era sempre vendendo o almoço para comer na janta. Então, tipo, era uma vida mirrada. Sempre dependia do meu pai ou da minha mãe. Meu dinheiro escorria pelas mãos, então eu até ganhava bem, mas eu não sabia onde que ia parar o meu dinheiro. Então, nessa época, foi uma época muito difícil. Até meu pai me cobrava, falava, pô, você não está construindo nada, você não está tendo nenhum objetivo. E ali eu só queria saber de balada, ia para bebidas, drogas. Então, meu dinheiro escorria desse jeito. Então, eu não construía nada. Eu não tinha perspectiva de estudar, eu não tinha perspectiva de almejar um cargo maior. Eu não tinha um objetivo para poder prosperar minha vida, para transformar de vida. Eu saí para uma balada, eu fiquei sexta, sábado e domingo nessa balada e eu cheguei na segunda-feira muito mal, eu estava muito mal. E essa pessoa que me fez o convite, ela foi, como eu estava muito mal, ela foi, comprou os remédios e me deu um balde e deixou. Aí foi ali que me deu o estalo, eu falei assim, se ela está fazendo isso e todos os meus amigos de balada me abandonaram, então quer dizer que lá tem alguma coisa de diferente, porque ela estendeu a mão para mim. Então foi onde que eu resolvi aceitar o convite para poder ir. E ela já tinha me convidado, falou que lá era uma mudança de vida, ali ia mudar a minha vida, ia transformar, eu não ia mais viver nesse buraco que eu vivia, né? E foi ali que eu aceitei o convite dela e ali foi onde que eu comecei a aprender da fé. A primeira vez que ele me falou sobre a fidelidade, eu tinha aquela visão de que os pastores eram ladrões, né? Eu tinha essa visão. Eu cheguei lá um pouco contra a minha vontade. Mas passando o dia a dia eu fui aprendendo que a fidelidade não era eu não estava dando para a igreja, em si eu estava fazendo com Deus. Era um pacto que eu estava fazendo com Deus. Então foi ali que eu aprendi a dar os meus primeiros 10% para Deus. E foi ali que eu aprendi, a minha vida começou a mudar. Mudou na empresa, foi onde que, naquela mesma empresa, onde que eu era vamos dizer assim, só mais um funcionário, foi onde que eu ganhei funcionários do mês. E foi ali onde que mudou. Começou a mudar a minha trajetória, foi onde que minha visão começou a se abrir. Aí daquele momento eu fui para outra empresa, uma que tinha que eu conseguiria ganhar um dinheiro a mais, que ali eu dependeria só das minhas vendas. Então foi ali onde que Deus começou a abrir as portas, que começou a abrir a minha visão de que eu podia ganhar mais, de que eu podia dizimar mais. Então foi ali que eu consegui conquistar o meu carro. Hoje eu estou dando pontapé inicial na minha empresa, então foi ali que eu consegui desenvolver a minha vida. Depois que eu comecei a ser dizimista, que eu aprendi a importância de Deus ser o primeiro e eu ser o segundo. Eu coloquei Deus em primeiro em todas as áreas, porque o que eu aprendi quando eu cheguei, se Deus for o primeiro, o demais vai ser acrescentado. Então eu coloquei todo o meu foco e toda a minha força para agradar a Deus, não para me agradar. Então foi onde que eu abri mão dos meus conceitos, das minhas lições e comecei a passar comecei a colocar em prática aquilo que o homem de Deus me ensinou. Hoje eu tenho uma perspectiva de futuro, eu sei que se eu continuar obedecendo a palavra de Deus, colocando Deus em primeiro, eu sei que a minha vida ela tem só a decolar. Vale a pena colocar Deus em primeiro e eu ser o segundo.
cheguei na Igreja Universal muito cedo, desde pequeno. Frequentei um grupo jovem, grupo de evangelização e cheguei a ser obreiro da igreja. Logo após fui colocado como auxiliar da igreja, pastor da igreja, e fiquei por mais uns 2 anos e meio na obra. E num belo dia eu decidi sair da obra por conta própria e comecei a beber, comecei a frequentar baladas, comecei a me envolver com mulheres. Não tem um dia que não venha uma acusação e o medo de morrer, porque você sabe para onde a sua alma vai. Comecei a sentir dores no meu abdômen, constataram um nódulo de 5 centímetros no pâncreas. Eu só pensava em uma coisa, eu não pensava em cura, eu não pensava em nada, eu só pensava em minha salvação. Foram 12 horas de cirurgia, o médico chegou para mim, o intensivista lá da UTI, falou assim: você crê em Deus? Eu falei: creio. Aí ele falou assim: olha, nessa madrugada eu tive morrer, tive viver, tive morrer de novo e tive viver de novo. Foi num sábado, dia 7 de dezembro de 2019, às 16h59 da tarde. Foi quando eu tive a minha maior experiência com Deus. E eu comecei a agradecer a Deus. Eu não pedi nada. Eu comecei a falar para Deus o quanto que eu amava Ele, o quanto que eu queria Ele de volta, se Ele me aceitava de volta. E foi nesse momento que eu recebi o Espírito Santo. E hoje eu não tenho dúvidas de que eu realmente conhecia a Deus. Se alguém disse que você não consegue mais voltar aos braços do Senhor Jesus, não é verdade. Você pode sim, e Ele quer receber você. Volte neste domingo. Continuaremos com o estudo do Apocalipse, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, às 18 horas. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Até quando você vai ficar gastando o pouco ou muito que você ganha, a exemplo do Murilo, que ganhava até bem, mas gastava com os vícios, com as festas, com as drogas, com coisas que só lhe prejudicavam, só lhe empobrecia, só lhe enfermava. Na verdade, estava enfermo da sua alma. Quando o Murilo ele aprendeu a palavra de Deus nos ensina a honrar o Altíssimo, a honrar ao Criador, aquele que nos dá a sabedoria, a saúde, a força, que nos dá talentos, que nos dá todas as condições ou recursos necessários para que a gente possa vencer. Então Deus começou a abençoá-lo. Ele começou a honrar a Deus e Deus começou a abençoá-lo. Eu desafio a você que está cansado de gastar o seu dinheiro com aquilo que não lhe satisfaz, seja um vício, seja uma fantasia, seja um problema de saúde, seja um problema jurídico, seja qual for o problema. Se você passar a honrar a Deus em primeiro lugar e não acontecer nada, você passar a apresentar a Deus as primícias no seu altar, como sinal de que você tem a Ele em primeiro lugar e você não ver mudanças, então eu deixo de pregar esta palavra. Meu nome é Rebeca, eu sou autônoma e tenho 22 anos. No começo eu sentia várias dores de cabeça, que foram o início de uma doença chamada anemia hemolítica autoimune, onde eu pedi para minha mãe me levar no hospital. No começo era apenas um sintoma que os médicos diziam ser uma anemia normal, com falta de ferro. Mas os problemas foram se agravando, os sintomas foram aparecendo. Nesses exames, resultou que essa anemia precisava de uma UTI urgente, porque eu não conseguia mais reproduzir o meu próprio sangue. O nome dessa anemia era chamada anemia hemolítica autoimune. Ao invés de eu reproduzir, eu autodestruía. E a cada internação, via uma doença nova. Foi onde eu descobri que tinha uma anemia também chamada falciforme. Eu sentia várias dores nos ossos, a ponto de eu tomar morfina para poder passar a dor. Eu não podia fazer mais nada. O médico falou que eu ia me tornar um cristal.
Eu não podia mais correr, eu não podia tomar sol, não podia tomar friagem, não podia pegar peso, não podia passar nervoso, eu não podia fazer mais nada. E foi aonde eu parei de estudar por conta das doenças. Depois veio outras doenças, eu comecei a ter pressão alta, tive convulsões por conta dos remédios, tive aumento de baço, onde a minha barriga crescia, parecendo de uma gestante. Para mim, tinha se tornado normal, não era mais novidade descobrir uma nova doença, eu já estava me acostumando a ficar direto no hospital, porque eu vi o hospital como uma segunda casa. Em uma das internações, eu não lembrava mais meu nome, não lembrava mais de ninguém, e os médicos me encaminharam para UTI. E lá eles pediram para chamar minha família, porque não ia ter mais jeito. Porque o meu sangue já tinha se tornado água, a minha hemoglobina do sangue já tinha ido para 2. E 2, nenhuma criança recém-nascida tem uma hemoglobina dessa. Depois dessa internação eu fiquei em coma durante 4 meses, onde eles tentaram dar medicamentos, foram mais de 230 bolsas de sangue para tentar reverter essa situação. E ao todo, com os remédios foram gastos mais de 48 mil reais. Os médicos falaram assim, o único remédio que vai ter para ela tomar vai ser um remédio chamado hemoglobina humana, que é o remédio mais caro que tem para poder tentar tratar sem fazer quimioterapia, sem deixar o cabelo cair. Quem mais sofria mais era a minha mãe, porque ela via essa situação e a ponto de ela chegar no hospital, a primeira coisa que ela sabia fazer era chorar. Ela chegava no pronto-socorro, todo mundo já conhecia ela e já sabia que eu já estava ali internada. Eu achava que eu iria morrer. Eu achava melhor morrer do que ver a situação da minha família sofrendo e principalmente da minha mãe. Ela já frequentava já a Igreja Universal, foi quando ela começou a buscar por mim. Ela sempre levava água para mim, ela consagrava, ela dava escondido porque não podia levar para tomar. Ela sempre me ungia, levava peça de roupa, apresentava minhas fotos, as coisas que estavam ao alcance dela, pela fé ela fazia. E foi aonde ela fez um voto. Depois de 4 meses que eu já estava em coma, depois de 2 dias que ela correu pela fé, eu saí do coma sem nenhuma sequela. Os médicos no começo não acreditou, eles falaram assim, não é possível uma coisa dessa, né? Porque se fosse para ela sair, ela iria sair com sequela, não iria mais andar, ou então até mesmo ela iria vegetar. Mas a Rebeca tá aí viva sem nenhuma sequela. A gente não sabe o que aconteceu. A gente crê que foi algum Deus que sua mãe buscou, porque não é para você estar viva hoje. Eu achei um pouco estranho, achei que era apenas que eu tinha dormido. Depois minha mãe contou a história pra mim. E a primeira coisa que eu quis é, eu quero sair daqui e ir pra igreja. Eu quero agradecer. Porque eu sou um milagre. Os médicos falaram até hoje que não entende. E eu falei, eu entendo que eu sou um milagre. Deus que me curou, porque pela medicina não tinha mais jeito. Eles queriam continuar com os medicamentos, mas eles viram que não tinha mais necessidade. Eles davam os remédios e meu corpo rejeitava porque não tinha mais o que tomar, não tinha mais o que ser feito. Porque já estava comprovando que já estava cura já. E naquele momento eu tive uma experiência, coisa que eu nunca tinha tido antes. Foi quando eu falei, se Deus existe, se Ele teve misericórdia de me curar, me deu mais uma chance, então tá na hora de eu conhecer. Eu tenho que conhecer esse Deus que me curou. Não só de ouvir falar, mas conhecer Ele de fato e de verdade. Foi pelo meu batismo nas águas, assim que eu saí do hospital eu me batizei. E eu falei, verdadeiramente eu vou me batizar, eu vou entregar minha vida. Não foi fácil, porque foi logo na adolescência. Na adolescência é difícil, as amizades chamam, o mundo brilha. Mas eu já estava convicta do que eu queria, quero entregar minha vida para Jesus. A mudança começou dentro de mim, não tinha mais aquele vazio que tinha antes, porque a presença dele me preenchia. O que antes da doença eu tentava preencher com coisas relevantes da idade, não precisava mais buscar naquilo, porque ele já preenchia. E o maior presente que eu tive foi receber o Espírito dele no dia do meu aniversário. Eu tinha falado para Deus, poxa, hoje eu tenho que conhecer o Senhor. Eu não quero nenhum presente, eu não quero festa. O meu maior presente vai ser receber o Senhor. Hoje eu não saio daqui enquanto o Senhor não me batizar. Foi maravilhosa. Eu lembro até hoje, o dia foi no domingo às 9h30 da manhã, a roupa que eu estava usando. Tudo para mim parecia novo. A vontade daquela reunião era terminar aquela reunião e falar de Jesus para todo mundo. Não é só aquele Deus que me curou, é o Deus que me salvou, é o Deus que preencheu dentro de mim um vazio que eu tinha. E a vontade de falar dele para todo mundo, em qualquer lugar. Fui batizada, a certeza, dentro de mim.
porque não era mais uma fé emotiva que nem eu tinha antes. Eu até falava de Jesus, mas eu falava de um Jesus que eu não conhecia. Eu ouvia falar de um Jesus desde pequena, mas eu falava de um Jesus que eu ainda não conhecia. Depois daquele dia, eu tinha prioridade para falar de um Senhor Jesus que eu conhecia, da salvação que Ele dá. Hoje eu consigo ser mais paciente, coisa que eu não conseguia antes. Compreender principalmente a dor das outras pessoas, o que as outras pessoas sentem. Hoje eu consigo isso. O mais importante foi receber o batismo com o Espírito Santo, a certeza da minha salvação. De todas as doenças que eu tive e a cura, se for para comparar com o batismo com o Espírito Santo e a certeza da salvação, se fosse para escolher, com certeza, sem pensar, eu escolheria o Espírito Santo. Porque Ele é tudo na minha vida. Sem Ele eu não me imagino, sem Ele não há salvação, sem Ele dentro de mim não há paz. E eu queria deixar um recado para você, que em meio a essa pandemia que estamos vivendo, existe um Deus que pode tudo, um Deus que me curou. Então para Ele nada é impossível. Essa pandemia que a gente está vivendo não é nada o que Ele pode fazer pela sua vida. Agora, mais do que nunca, se apegar com Deus. A gente pode estar em quarentena, mas o altar não está em quarentena. Este elemento foi testemunha de grandes milagres na época de Jesus. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Com este óleo consagrado no Templo de Salomão, por bispos e pastores de todas as partes do mundo, ungiremos a nós e nossos familiares, para que haja cura, libertação e proteção. A distribuição gratuita do óleo sagrado. Domingo, 31 de janeiro, às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Distribuição única em 2021. A Rebeca gastou mais de 48 mil reais com o problema de saúde que ela tinha, câncer. Ela que sofreu durante 4 meses o que ela não sofreu anos na sua vida. Ela que ficou na UTI e viu o inferno, viveu um inferno. O maior milagre dela não foi a cura do câncer, não foi ter saído do estado grave da UTI, não foi a sua vida restaurada fisicamente, emocionalmente, familiarmente, porque hoje ela pode desfrutar da família, pode trabalhar, viver uma vida normal, ficou sem sequela alguma. Sabe qual foi o maior milagre da Rebeca? É o milagre que Deus quer fazer em você. Qual, bispo? O batismo com o Espírito Santo. Só o Espírito Santo, meu amigo, cura a nossa alma. Por meio da fé, nós somos curados do corpo. Você prospera, você resolve os seus problemas familiares, conjugais, mas se você não recebe o Espírito Santo, você não tem felicidade. Você tem saúde, você tem família, você tem prosperidade, mas você não tem a felicidade. O Espírito Santo é o Espírito da felicidade. Eu era triste, eu era oprimido, eu era angustiado, eu entendo a sua dor. E olha que eu tinha 14 anos, hein? Eu entendo a sua dor, a sua solidão, a sua angústia. E quando eu recebi o Espírito Santo, eu me tornei o homem mais feliz do mundo. E sou o homem mais feliz do mundo. Não me casei para ser feliz. Não, eu já era feliz. Então aceite essa proposta de entregar esse espírito velho que você carrega aí dentro de você, de solidão, angústia, tristeza, e receber o espírito da felicidade, que é o Espírito Santo. Quando? Domingo. A que horas? Às 18 horas ao pôr do sol. Aonde? No Templo de Salomão. No encontro com o Espírito Santo estaremos aqui com todos vocês. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. 2020 também foi um ano de coisas atípicas.
Alguns estudiosos afirmam que 2020 foi o ano mais quente da história recente, apesar de estudos dizerem que o homem contribui com o aquecimento. E, curiosamente, neste ano terá havido um isolamento quase em massa no mundo. 2020 teve alta elevação de temperatura terrestre. No sertão de Pernambuco, uma chuva de pedras caiu, assustando moradores e despertando a curiosidade de cientistas de todo o mundo. Alguns meteoros mais antigos do que a humanidade. Uma misteriosa corrente de poeira, denominada Godzilla, viajou 10.000 quilômetros, atravessando o oceano, vindo do Saara para as Américas. Entre março e abril de 2020, barulhos do céu ficaram entre os assuntos mais comentados no Twitter. Uma grande quantidade de pessoas relatou terem ouvido barulhos estranhos vindos do céu, principalmente no Brasil, Eslováquia, Estados Unidos e Argentina. Nosso planeta tem girado estranhamente mais rápido ultimamente, e pode ser até que precisemos adiantar nossos relógios. O dia mais curto até então aconteceu em 2005 e foi superado em 28 vezes em 2020. Mas em 2021, isso ficará mais acentuado, já que os dias deste ano deverão ser, em média, 0,5 milissegundo mais curto que o normal. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas, por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Quem crê nas profecias bíblicas sabe que coisas estranhas aconteceriam no fim dos tempos. O que virá ainda este ano? Não sabemos, mas devemos estar preparados para tudo. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo por que motivo a minha vida se encontra desse jeito. Por mais que eu lute e tente me esforçar, uma saída eu não consigo encontrar. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo por que motivo a minha vida se encontra desse jeito. Chega um momento em que as forças se acabam, fica difícil acreditar que a minha vida vai mudar. Medo, vinde a mim, eu te aceito. Filho, nunca desista. Estou aqui, sou a saída pra tua vida. Estou